Olá, seja muito bem-vindo ao plantão de jornalismo da WebRTV. E a gente começa essa edição de hoje trazendo mais uma vez a atualização do número de casos de coronavírus em Santa Catarina e também no Brasil. A gente começa falando de Santa Catarina porque em coletiva de imprensa o governador Carlos Moisés informou que temos 149 casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina e outros 325 casos suspeitos. Além disso, como a gente já informou na nossa programação, a gente tem uma morte confirmada no estado de um senhor de 86 anos que já tinha também outras complicações de saúde juntamente com a Covid-19, não resistiu e faleceu no Hospital Regional de São José. Então agora a gente coloca aí então a imagem na tela dessa tabela que você já está acostumado a assistir, né, aqui no nosso plantão e também em outras publicações. Tabela essa que informa aí o número de casos de cada cidade do nosso estado que contém aí coronavírus. Ao todo são 30 cidades e no final dessa lista você acompanha aí outros estados e outros países. Significa que são pessoas que fizeram o exame aqui em Santa Catarina, porém foram realocadas para seu local de origem, né? Então temos aí então casos de outros estados e outros países também aqui, só para fazer a confirmação aí de 149 casos. Angelina, você percebeu que saiu, né, desta planilha, né? Angelina tinha 2 casos suspeitos de Covid-19, mas felizmente esses 2 casos foram descartados. Então, Angelina foi retirada daí, mas continua seguindo as regras do decreto que vai até terça-feira da semana que vem. E falando nesse decreto, agora a gente pode voltar aqui. Outras medidas já estão sendo implantadas no nosso estado conforme o plano de retomada das atividades econômicas proposto pelo governo do estado. A partir da próxima quarta-feira, dia 1º de abril, continua proibido a circulação do transporte coletivo dentro das cidades e também os transportes intermunicipais e interestaduais. No entanto, as atividades e os serviços privados não essenciais, como agências bancárias, lotéricas e cooperativas de crédito, serão autorizadas a abrirem parcialmente a partir desta segunda-feira, dia 30 de março, somente para serviços que sejam muito essenciais e que precisam ser pessoalmente. As atividades de academias, shopping centers, bares, restaurantes e o comércio em geral também serão autorizadas parcialmente a partir da quarta-feira, dia 1º de abril, assim como atividades do setor hoteleiro, construção civil, escritórios e centros de distribuição e depósitos. Porém, cultos religiosos e a presenças em praças, parques e praias seguem suspensos por 30 dias, além das aulas que vão seguir suspensas até o dia 19 de abril. Agora a gente abre então a imagem na tela para os casos de coronavírus no nosso Brasil. Nós temos então um total de 2.915 casos de coronavírus. Até talvez quando você ver esse plantão, esse número pode ter passado dos 3.000. Mas então, nesse momento, a gente está com 2.915 casos e 77 mortes. Liderando então São Paulo aí com 58 mortes. Temos Santa Catarina, né, que a gente acabou de informar, com 1 morte, Rio Grande do Sul, 1 morte, Rio de Janeiro, 9 mortes, Pernambuco, 3 mortes e Goiás com 1 morte, além do Ceará com 3 mortes e o Amazonas com 1 morte. Então, 2.915 casos. Lembrando que os casos suspeitos e descartados não vão mais ser informados devido ao grande número de casos que estão chegando. Então, assim que acabar de informar um número, já pode estar duplicado esse número. Então, segundo o Ministério da Saúde, não vai ser mais divulgado, né, o número de casos suspeitos e descartados. Então, a qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações e a cobertura você vai acompanhando ao longo da nossa programação.